Olá pessoal, eu sou a Samantha. Esse vídeo é pra você que tá naquela luta pra aprender inglês, às vezes não sabe direito se o que tá fazendo tá funcionando, se tá fazendo certo, se tá fazendo errado. Eu quero compartilhar um pouco da minha jornada de aprendizado e eu tenho certeza que você vai poder aprender um pouco com isso. E quem sabe de repente aplicar na sua própria jornada e isso te ajudar de alguma forma. E eu espero muito que isso te ajude. Bom, eu moro em Londres, tenho 8 anos e eu tive a chance de estudar inglês antes de vir pra cá, porém eu não aproveitei. Eu acreditava que aquele inglês básico que eu achava que eu tinha seria suficiente pelo menos para começar aqui no país, mas não foi. E quando eu cheguei aqui eu fiquei muito perdida, eu passei muito perrengue, eu fiquei perdida, sem bateria no celular, não conseguia pedir informação. Para falar a verdade, eu até conseguiria, mas eu não tinha nenhuma confiança para fazer isso. Já passei vergonha em entrevista de emprego. Teve uma vez que eu tava no ônibus, apertei o botão para descer, a senhora falou para mim que ela também desceria, que eu não precisaria me levantar naquele momento, mas eu não entendi. Na verdade, eu entendi só depois do que ela tinha dito, quando eu vi ela descendo do ônibus. São várias situações que a gente acaba passando por não dominar o inglês. Às vezes alguém fala com você, você sabe responder, mas o pensamento não vem rápido, aí a pessoa sai e você, putz, podia ter falado isso, eu sei falar isso porque eu não respondi. Enfim, são várias situações aí na vida do imigrante que não domina a língua, mas eu quero falar pra vocês o que mudou. Como o meu inglês saiu de um nível básico para um nível de fluência em 2 meses. Pode parecer clichê, tá? Pode parecer simples demais, mas os resultados moram na simplicidade. Eu acho que você já ouviu isso em algum lugar. É muito verdade. O que mudou foi que eu simplesmente decidi aprender inglês. Eu queria, muito. Não tinha nada que me fazia sofrer mais aqui em Londres do que não dominar o inglês. Mas até então, eu não tinha decidido. Então tudo começa a mudar a partir da minha decisão de aprender inglês. Eu decidi que eu não ia passar por mais nenhuma situação como essa e que para eu mudar só dependia de mim, só dependia da minha disciplina. Aí, como eu conto aqui nos vídeos do canal, eu fiquei revoltada com a situação. Eu não queria aceitar mais aquilo. Todo mundo fala que o amor transforma, mas o ódio também pode transformar. Quando você não aceita mais estar em alguma condição e você odeia a condição que você tá, você pode sim aproveitar isso como combustível para aplicar uma mudança na sua vida. Em vários termos, em vários cenários, mas aqui a gente está falando especificamente do inglês. Então vamos para a primeira coisa que eu fiz que mudou tudo. Eu decidi qual método eu utilizaria para estudar inglês. E se você estava pensando que eu só me lamentava por não falar inglês, na verdade não, eu estudava, eu tenho vários cadernos, já falei que eu sou a louca dos cadernos. Vários momentos da minha vida que eu pegava esse caderno, estudava letra de música, estudava os dias da semana, os meses, tudo que eu achava pertinente para aquele momento. Nada daquilo era efetivo para eu avançar, para eu realmente falar e dominar a língua. Era um estudo bagunçado, sem ordem, sem porquê, então isso acabava que não tinha o efeito que eu gostaria que tivesse. Foi aí que eu decidi estudar com um livro. Esse livro chama Essential Grammar in Use. É parecido com esse aqui, mas não é esse, é um vermelho que é para iniciante, esse aqui é para quem tem o inglês mais avançado, digamos assim. Quando eu decidi mudar, a primeira coisa que eu fiz naquele momento que eu não aguentava mais, eu lembro até hoje que eu comprei esses 2 livros porque eu falei, eu vou estudar os 2, eu não quero nem saber, eu vou estudar hoje. E no primeiro dia que o livro chegou, eu comecei a estudar com direcionamento. O que funcionou para mim foi ter disciplina. Eu chegava do trabalho, eu não fazia nada de lazer, nada de celular, até eu terminar uma lição do livro. Depois eu vou mostrar como esse livro funciona. Eu não fazia só a lição, eu copiava a lição no caderno, eu lia a lição e depois eu fazia os exercícios. Cada lição, já vou mostrar aqui, ela tem 2 páginas, né? Uma página de exercício, uma página explicando a lição e uma página de exercício. Isso aqui tem todo o livro, tá? E no final do livro tem as respostas para você saber se você tá fazendo certo ou não. E eu estudei por 2 meses nesse ritmo. Todos os dias, religiosamente, eu fazia uma lição do livro. Mas eu tive uma sorte, tá? Para quem acredita em sorte, eu trabalhava com um britânico e ele via meu esforço, ele viu o quanto eu tava empenhada nessas aulas e ele se propôs a me ajudar. Todas as vezes que eu chegava no trabalho, ele falava, e aí, qual foi a lição do livro hoje? Outro ponto muito
muito importante quando você estiver nesse aprendizado, se você está nesse aprendizado, é sobre pronúncia. Pronúncia importa. O seu sotaque talvez não importe tanto. Tem quem defenda que o sotaque importa, tem quem defenda que não. Eu gosto do meu sotaque, eu não tenho a pretensão de perder o meu sotaque e falar como um britânico, mas a pronúncia, ela importa e muito. Eu lembro uma situação que eu tava conversando com um rapaz e eu tava tentando falar a palavra fingir em inglês, que é pretend. Mas eu falava algo como pretend e ele não entendia de jeito nenhum. Eu falava, pô, eu sei essa palavra, pretend, mas ele não entendia porque faltava aquele pretend, sabe? E situações assim que eu comecei a pegar mais firme na pronúncia. Quando eu estudava, eu me esforçava o máximo possível para falar a palavra correta, porque isso faz muita diferença. Algumas pessoas, elas não se esforçam para te entender, isso é muito real que as pessoas falam, elas não querem nem saber, elas não vão ficar, que? Elas, tipo, te olham meio assim, tipo, mas isso aí é papo pra outro vídeo. Eu vejo muitos brasileiros, assim, com dificuldade, por exemplo, na palavra friend. A gente fala meio que friend, falta essa vontade de falar. Isso acaba sendo um pouco prejudicial, eu diria. Então hoje, se você estiver estudando inglês, lembre-se de praticar também a pronúncia de algumas palavras. Depois fica fácil, depois você aprende uma, você aprende outra, e depois vai ficando um pouco mais fácil, tá? Então você aprendeu uma palavra nova, uma frase nova, você tá estudando, faça um breve resumo do que você aprendeu e fica na frente do espelho repetindo esse resumo. Fala sozinho, estuda antes de dormir, estuda em algum momento do seu dia, faça a leitura de algo que você tá aprendendo, porque eu tenho certeza que com o tempo você vai decorar isso. E a hora que você decorar isso, você nunca mais vai esquecer. Eu já contei aqui no canal que eu fiquei 40 minutos na imigração de Londres, é o primeiro vídeo do canal, e eu não falava inglês. Como eu falei, eu achava que eu falava, mas eu não falava. Porém, eu estudei muito quais eram as perguntas mais frequentes feitas pela imigração e eu tinha respostas para todas elas. Eu não sabia nem direito o que eu tava falando, mas eu sabia falar, porque todas as noites, durante 5 meses antes de vir para Inglaterra, eu estudava as respostas dessas perguntas. E eu lia, eu salvei essas respostas e eu lia toda noite essas respostas. Então, eu acabei conseguindo me comunicar graças a isso. Eu não entendia nada, mas falava tudo, sabe? E aprender uma nova língua é uma das coisas que ajudam muito a fortalecer o cérebro. Se você está em algum país que fala inglês, que a língua é o inglês, você ainda não fala inglês, fica até o final desse vídeo e se inscreve nesse canal, porque eu tento sempre trazer conteúdos de qualidade para vocês, tá bom? Uma coisa muito importante para quem tá estudando inglês, para quem tá nessa caminhada de estudo, além das coisas que eu já falei, é que você quer ver o resultado rápido. Você quer começar a estudar hoje, você quer entender tudo amanhã, pôr uma série na TV, entender tudo que tá falando, mas não é assim. Já ouviu falar que quando a gente quer atingir um objetivo, a gente só tem que ver o primeiro degrau da escada? A gente não pode olhar para a escada inteira, senão a gente vai assustar, não vai querer fazer mais nada, vai achar que é um caminho impossível pra gente. É assim também com o aprendizado de inglês. Você tem que focar no que você tem que fazer no dia. Hoje eu vou fazer uma lição desse livro. É isso que você vai fazer. Você não pode ficar querendo medir o tempo todo o seu resultado, porque você não vai perceber ele assim tão rápido. Sabe nutricionista, quando coloca 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo para aquela pessoa que perdeu só 1 quilo no mês, vê que 1 quilo é muito? É a mesma coisa com o inglês. Às vezes você aprendeu algumas palavras, algumas frases, aquilo é muita coisa. Se você estiver focado no passo a passo, se você estiver focado no dia após dia. Não fica aí querendo estudar um dia, uma semana e no outro dia sair falando assim com a maior confiança do mundo, tá? Esse processo ele demora, mas a sua dedicação vai determinar, como determinou pra mim, quanto tempo você vai chegar até a fluência. Eu não percebi quando eu tive essa melhora repentina. Esse meu amigo, esse mesmo que me ajudou, uma vez ele falou, nossa, o seu inglês só tá melhorando, tá? Você tá cada dia melhor. Ele era meu chefe, né? E às vezes a gente discutia, assim, coisa normal do dia a dia. E ele falava, nossa, que saudade de quando você não falava inglês. Umas coisas assim, né? Pra me zoar. Brincando, né? Mas era engraçado, assim, e eu ficava muito feliz porque eu tinha conseguido, né, sair daquele estágio de estagnação. Uma coisa que acontece muito com quem estuda inglês, quem tá em outro país, é que a gente fica com medo de falar inglês. E a gente fica o tempo todo falando, ai, meu inglês não é bom, ai, meu inglês é isso, meu inglês é aquilo. Gente, isso é muito chato. Ninguém quer saber isso. Pega mal pra caramba pra você ficar falando, ah, meu inglês não é bom. Para com isso agora, até porque a mensagem que você fala pra você é a mensagem que o seu cérebro vai entender como verdade. Se o tempo todo você tá repetindo que você não consegue, seu inglês não é bom, você não vai conseguir, seu inglês nunca vai melhorar. A confiança muda completamente o jogo, de verdade mesmo. Quando eu comecei a me arriscar mais, me julgar menos, também as coisas foram acontecendo de uma maneira muito mais fluida pra mim. Outra coisa muito importante é dê liberdade pra alguém próximo de você, caso você more aqui já,
para essa pessoa te corrigir. Quando alguém te corrige, dificilmente você vai esquecer daquela correção. Eu até hoje lembro de pessoas me corrigindo de coisas que eu nunca mais esqueci. Por exemplo, no inglês você não pode negar 2 vezes na mesma frase. Por exemplo, você não pode falar I don't know nothing. Você não pode falar, eu não sei nada. Você tem que falar, I don't know anything. Eu não sei coisa alguma, porque você já negou, você já falou I don't. Você não pode negar de novo, você não pode falar nothing. E eu vejo muitos brasileiros errando nisso e eu só aprendi depois que me corrigiram. Depois que me falaram, não negue 2 vezes em inglês, é errado. Eu nunca mais esqueci isso e hoje, como eu falei, eu vejo muito esse erro, mas eu só melhorei isso, eu só entendi isso depois que me corrigiram. Então, se você convive com alguém e fala, tô aprendendo inglês, se você quiser me corrigir alguma coisa que eu falar errado, fique à vontade, gente, ajuda muito. Às vezes você não dá valor a certo tipo de conhecimento. Era impressionante quando eu aprendi uma palavra nova, uma frase nova, uma expressão nova, eu começava a ouvir isso em todos os lugares. Eu ficava me perguntando se sempre acontecia ou eu que não entendia. Enfim, então valorize cada conhecimento, porque além de aprender palavras nessas expressões, você aprende o jeito que as pessoas se comunicam, o que elas usam, e se torna sua fala cada vez mais parecida com a fala de um nativo. Você consegue expressar melhor, assim. Não adianta você pegar os nossos ditados, traduzir para o inglês, porque isso não faz sentido nenhum, tá? Então as expressões, assim, também são importantes. Eu tinha uma página separada só para estudar esse tipo de coisa. Eu falei tudo isso para vocês para dar um contexto de como as coisas aconteceram para mim. Então eu quero falar para você que você vai aprender inglês rápido se primeiro toma a decisão de que você vai aprender inglês e não volta atrás. Se é isso que você precisa para sua vida mudar, faça. Ninguém vai fazer por você. Só depende de você. Se você começar hoje, você não vai se arrepender. Você vai se arrepender se você continuar postergando a decisão de aprender. Escolha um método. Escolha como você vai aprender inglês. Não fique estudando sem direcionamento, pensando que sozinho você vai conseguir. Eu tinha certo nível de inglês, mas ele não era suficiente, ele não foi suficiente. Decida um método que você vai aprender. Siga esse método. Se você prefere curso, siga um curso. Se você prefere livro, siga um livro, mas não fique aí à deriva na sua bagunça, cada dia estudando uma coisa que não faz sentido nenhum. Essas pessoas que fizeram esses livros, os professores que têm curso, eles estudaram isso e eles sabem o que a gente precisa para aprender. Então, invista. Não seja mão de vaca no que vai te desenvolver. Não seja mão de vaca no investimento que vai te trazer muitos frutos no futuro. A gente gasta tanto dinheiro com coisas que às vezes a gente não precisa, a gente viu lá na Shopee, na Temu, que seja, e a gente compra sem pensar e às vezes a gente fica, mas o livro custa XYZ. Cara, investe. Você não vai se arrepender. Seja constante. Já ouviu falar que a constância, a disciplina, ela ganha do talento? Tem gente que só de estar em contato com a língua aprende. Cada um tem sua facilidade de aprender alguma coisa, sua dificuldade, e a gente não pode ficar se comparando. A gente tem que apenas ser constante na nossa decisão. Então, se você está no Brasil e o inglês é importante para sua carreira, e ele é muito importante, você aprender inglês, você está à frente de várias pessoas. Você não precisa fazer, entre aspas, a loucura que eu fiz de estudar 2 horas todos os dias durante 2 meses, você não precisa, mas se você quiser ir para fluência, você vai precisar estudar. Às vezes mais tempo do que eu, às vezes em 1 mês você vai ter o mesmo resultado que eu tive em 2. Isso depende, mas o importante é você ser constante. Tem aniversário, não vou poder estudar hoje. Pega uma música que você gosta, lê a letra da música, canta junto, assiste um episódio de uma série que você gosta, sei lá, entre em contato com o inglês de alguma forma, para isso virar uma rotina e um hábito na sua vida. Quando você for estudar, não só leia e faça os exercícios. Leia em voz alta para você praticar o inglês, a pronúncia, cheque pronúncias, cheque palavras. De alguma forma, tenta integrar sempre a leitura, a fala e a escrita, que isso também ele vai te ajudar a forçar cada vez mais seu cérebro para aquilo entrar na sua cabeça. Cara, e vai entrar. Não vai ter jeito, não tem como. Não tem como você não conseguir se você fizer isso. Até hoje eu erro, às vezes erro pronúncia, às vezes mesmo uma palavra que antes eu tinha mais confiança, depois eu fico meio assim, porque esse tipo de coisa acontece. Às vezes você deixa de usar uma palavra por algum tempo e depois você tem que reinserir ela no seu vocabulário de novo. É a vida, é assim. Uma vez que você tornou fluente, você não vai esquecer. Por isso que é importante a prática contínua. Tem métodos para você praticar, porque é a prática que vai te ajudar. O conhecimento, o livro, ele vai te dar a base gramatical, que é importantíssimo, porque a sua confiança vai vir a partir do momento que você dominar a gramática. Pelo menos dominar de uma forma básica, saber falar o presente no passado, saber como usar os verbos da maneira correta, esse tipo de coisa. Muita gente que tenta
escapar da gramática, mas a gramática ela é o mais legal se você for ver, porque é o que mais vai te dar confiança na hora de falar inglês. É igual a academia também. Ninguém vai na academia uma semana e no outro dia tem os resultados que quer. É igualzinho para o inglês, para o aprendizado de qualquer coisa. Dê tempo ao tempo, mas nesse meio tempo, faça. Você não precisa perder 2 anos da sua vida, como eu perdi, estudando sem direcionamento, com um avanço super insignificante perto do avanço que eu tive quando eu estudei com direcionamento, quando eu estudei com disciplina, quando eu estudei sabendo o que eu estava fazendo. No comentário desse vídeo, na descrição do vídeo, eu deixei o link para quem quer comprar o livro pelo qual eu aprendi inglês, o livro que me ajudou a chegar até a fluência. Tem tanto link para quem mora na Europa, quanto link para quem mora no Brasil. Para de ser mão de vaca, invista em você. Também tem um curso de inglês para quem prefere ainda a orientação de um professor. Eu também comprei 2 cursos de inglês e também fiz esses cursos. Teve um que eu não terminei porque eu fiquei muito engajada com o livro, para te falar a verdade. E o livro acabou sendo o que funcionou para mim, mas você vai ver o que vai funcionar para você. Não deixe de investir no que vai determinar onde você vai chegar. Falar inglês é primordial para você que tá vindo para cá, para você que quer vir, para você que está aqui e ainda não domina. Para quem mora no Reino Unido, o livro custa 24, 25 libras. Claro que tem a taxa de entrega. Para quem mora no Brasil, eu acredito que seja 100 e alguma coisa. Não deixe de checar o link. Mas independentemente do método que você vai escolher, que se não é o livro, não é esse curso que eu tô indicando, seja qual método for, tem várias opções de curso online, tem vários outros livros, então o importante é você escolher, como eu falei no começo do vídeo. Escolha o seu método. Se você quiser seguir o caminho que eu falei, o link tá aí embaixo, você pode comprar esse livro. Agora, o que é mais importante nesse processo? O mais importante é você não ter medo. Não importa a sua idade, você consegue, você vai conseguir. Se você tá se preparando para vir para cá, comece hoje. Toma essa atitude, esse primeiro passo hoje. Não espere, não cometa esse erro que eu cometi. Investe em você, porque ninguém vai fazer isso por você. Só você pode fazer isso. Então já ficou muito claro para você que tudo começa de uma decisão sua. O caminho, ele vai se fazendo. O processo, ele vai acontecendo. O importante é você estudar certo, você ser diligente no seu estudo, porque senão você fica assim como eu, fracassando o tempo todo. Aí o fracasso, ele vai te afastando do sucesso, porque você tenta, você pega o caderno, você escreve 1000 coisas lá em inglês, mas você não chega em lugar nenhum, porque você faz do jeito errado. Para de fazer do jeito errado, existe o jeito certo, você vai descobrir o que funciona pra você. Pare de repetir pra você mesmo que você não consegue, que é muito difícil, que isso e aquilo. E que na vida vem fácil? Nada, gente. Pra algumas pessoas talvez, mas acho que pra grande maioria, que eu acredito que você seja como eu, nada vem fácil. Tudo vem ali em troca de muita luta, em troca de muita revolta, em troca de muitas horas dedicadas ali, mas eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Eu penso assim, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E eu pensava muito isso, eu falava, pô, se essa pessoa fala inglês, eu também vou falar. É claro que quando a gente fala de europeus em si, eles têm uma certa vantagem porque as coisas no país deles não eram dubladas como no Brasil, a gente tinha desenho animado, tudo dublado. Aqui não era assim, então essas crianças europeias, elas entraram em contato com o inglês de uma forma muito mais profunda e muito cedo na vida. Então eles acabam tendo certa facilidade, mas ainda assim, nada vai determinar o seu destino. Você vai determinar o seu destino, você vai determinar o que você consegue. Tenho dito. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se inscreva nesse canal, deixa o seu like, porque eu tento sempre trazer um conteúdo aqui que vai agregar alguma coisa na vida de alguém. Deixe seu comentário também, me fala em que pé que você tá, por que você quer aprender, quais foram os erros que você cometeu, os seus acertos, que eu quero saber, e a gente pode ter essa troca aqui de experiências. Obrigada a você que assistiu até aqui e até a próxima.